Hoje a gente vai falar sobre um filme que tá dando muito o que falar nas críticas. Ou você ama ou você odeia. Eu particularmente gostei bastante. E ele é o concorrido ao Oscar, né? O Agente Secreto, não foi dessa vez que a gente ganhou, mas ele é um filme muito interessante pra gente falar sobre ditadura militar, memória e principalmente sobre esquecimento. Eu sou a Toledinho, eu sou professora de História aqui do Humanizando e vamos discutir um pouquinho sobre esse filme tão polêmico. Muita gente não entendeu muito bem o filme justamente porque ele não é uma história muito linear. Né? Ele vai para um ponto, depois ele volta para outro. A gente não tem muitas informações sobre ele, só que isso é proposital e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Gente, antes disso, vamos deixar bem claro que vamos ter spoilers. Então, se você não assistiu o filme do Agente Secreto, volta aqui depois de ter assistido. Ele tá na Netflix e ele vale muito a pena ver. Da primeira vez com uma visão de... a sua visão, né? Você viu pela primeira vez. E uma segunda vez com um olhar mais crítico. Ele não é um filme para você ver só uma vez. Ele realmente não é para a geração TikTok, né? É um filme longo, é um filme levemente confuso. A primeira vez que eu vi, eu fiquei 1h30 sem entender nada do que estava acontecendo, até começar as explicações um pouco mais claras. Mas isso é proposital. Dona Sebastiana? Só sim, até depois. Eu tô viajando tem 3 dias já. Você é o cara? É esse mesmo. Bem-vindo. Isso aqui é o edifício Ofício. Olha, seja bem-vindo aqui no nosso prédio. Quer vir aqui me conhecer? Oxente, Dona Sebastiana. Parece. Tá aí conhecendo a feirinha dos refugiados. E a Mangaba veio hoje? Vamos evitar de falar esse termo. Mangaba? Refugiados. Então vamos lá, gente. A história conta sobre um professor universitário que se vê perseguido por um empresário completamente picareta. Então ele não é um militante ativo, né, na política, diferente do Einstein aqui. Ele é um cara normal, com uma vida normal, com a sua família normal, que se vê tendo que fugir e usar um nome falso. O Armando, que é chamado de Marcelo durante grande parte do filme, tem que ficar num edifício de refugiados, por assim dizer. A gente não sabe muito bem dessas pessoas, tem muita gente lá que a gente não sabe nem o nome verdadeiro, só sabemos que eles estão na mesma situação que o Armando. Então, o Armando é esse professor universitário, um cara comum, um cara que se viu tendo que fugir desse sistema no ano de 1977. Uma coisa muito bacana desse filme é que ele é um filme nacional, mas principalmente ele é um filme regional. Ele trata diretamente da cultura de Recife. Então, a gente tem que entender um pouquinho sobre a cultura de lá, senão a gente fica um pouquinho perdido. Tanto a questão da perna cabeluda, que a gente vai falar daqui a pouco. Cara, a primeira vez que eu vi, eu fiquei totalmente... Nossa, do nada virou um filme terror trash. O que é essa perna que tá dando rasteira nos outros? Mas depois que eu entendi o significado um pouquinho mais aprofundado, eu falei, cara... ótima sacada, ótima sacada. Então, vamos lá. Essa é a sinopse do filme. O contexto, como eu falei, em 1977. A gente está na época do governo Geisel, né? Já passou um tempo da ditadura e é o momento que ele fala, vamos ter uma abertura lenta, segura e gradual. Na prática, a gente tem uma normalização da violência. A violência já está tão comum no cotidiano das pessoas que nem tá sendo mais algo de se espantar. A gente pode ver isso na cena inicial do filme, né, na cena do posto de gasolina, que o corpo tava lá, tinha um corpo jogado no chão, um corpo morto, já tava um papo de 2 dias, já tava cheio de mosca, já tava fedendo, e ninguém se disponibilizava, né, pra dar uma olhada nesse corpo, o que tava pegando e tal.
Tanto que surge até os policiais lá. Falaram, não, vocês não vão cuidar do defunto, não? Não, a gente só vai averiguar esse cidadão aqui. E deixaram lá o corpo. A gente não sabe que fim deu aquele corpo, né? Mas ele estava lá, dias lá. E outra coisa interessante é analisar o período específico que estava durante a época do carnaval, né? A época do carnaval de Recife. Muito bacana, muito interessante ver a cultura sobrevivendo até nesse momento de extrema repressão. E é algo muito interessante que eu vi, inclusive, muitas críticas falando, cara, não é um filme sobre ditadura. De fato, não é um filme sobre ditadura em si, é sobre um esquecimento. Mas teve gente que falou, cara, não fala de ditadura em nenhum momento do filme. Como assim não fala sobre ditadura em nenhum momento do filme? Então, vamos analisar. Essa forma de violência estava totalmente banal, como a gente falou, e o Armando, ele tinha que se esconder. Assim, ele conheceu vários personagens muito bacanas, inclusive Dona Sebastiana tá no meu coração. Que idosa fofa, que idosa querida. Mas a questão é que o Armando teve que se apagar da memória, né? E isso é proposital. O regime, ele trabalha com o esquecimento, né? Porque se essa pessoa não é lembrada, essa pessoa não vai ser vista como uma forma de resistência. E olha que o cara nem queria ser visto como uma forma de resistência. Ele só queria continuar os seus projetos, né? Ele tinha uns projetos de curtimento de couro, né? Lá na faculdade dele. E aí, a faculdade, né? O departamento dele foi desmantelado completamente por esse empresário picareta, completamente picareta, que além de ser picareta, era um homem extremamente xenofóbico, machista e coisas mais. O Armando, ele tinha a esposa dele, que era a Fátima. Fátima também era professora e ela é dita como se ela tivesse morrido de pneumonia. O Armando fala isso pro filho dele, no início do filme, que ela teve uma pneumonia e faleceu. Só que durante todo o filme tem essas pistas de que não foi pneumonia coisa nenhuma. Né, dito, porque tem algumas falas, né, tipo, o Brasil vai pagar muito pelo que fizeram com a Fátima, ela era uma moça tão jovem, sadia, então pistas apontam que não era pneumonia, né, e é muito vista essa violência normalizada na cidade de Recife, como no país inteiro durante esse período, né, e tudo começa, gente, o ponto principal dessa violência é a tal da perna. A perna encontrada na barriga do tubarão. E aí, gente, essa perna, o delegado ele faz de tudo para se livrar dela quando ele foi encontrado, porque eram lá, né, no mar, que eles soltavam, que eles jogavam os corpos, né, que eram os perseguidos políticos. Então, essa perna, ela era um perigo para descobrirem mais coisas. Mas se fosse só uma perna, é só uma perna, né? Quem se importa vai cair no esquecimento quem era essa pessoa. E é justamente isso que é interessante. O esquecimento proposital. Esse esquecimento, ele faz com que a memória coletiva seja apagada e até ressignificada em um sentido de negacionismo, né? Como, por exemplo, não tem corpos, não tem histórias, não tem nomes. Então, muita gente fala, a ditadura aconteceu mesmo porque eu não vi nada. Eu não conheço ninguém que foi, mas tiveram pessoas apagadas da história, apagadas da memória, né? Quando Armando, spoiler bem grande, quando Armando é encontrado morto, né? Quando a gente vê a figura dele morto, a gente não vai ter uma memória dele póstuma, né? O filho dele não lembra dele, e não é porque ele quer esquecer o pai. É porque ele não tem nem a chance de lembrar do pai. Porque o Armando, ele morre, o menino dele era novinho. E se ele não lembra nem do pai, quiçá da mãe,
né? Então, são pessoas que foram apagadas da memória e só as fitas podem contar um pouco da história do Armando. E aí a gente cai numa questão muito interessante, a tal das fitas. As fitas trazem um trabalho praticamente historiográfico, praticamente de um historiador, né? A personagem Flávia, ela é muito importante para a história. Quando eu vi pela primeira vez, apareceu a Flávia e esqueci o nome da outra, porque ela não é muito relevante, mas elas trazem um trabalho muito interessante, que é transcrever esses arquivos do acervo da universidade que elas trabalham. E aí, de primeiro, eu falei, nossa, velho, que fim que vai levar isso? E leva para um fim muito interessante. Porque elas fazem aquele trabalho do historiador de estudar acerca de vestígios, né, de ruínas, de algo que foi e nunca mais será. Porque o historiador, ele não trabalha com fatos concretos, detalhadinhos e lineares. Ah, isso aconteceu depois, isso. A gente não tem esses vestígios tão explícitos na nossa cara, principalmente no caso do Armando, que praticamente ninguém sobrou para contar a história dele. O que a gente tem são fragmentos. Fragmentos da história, fragmento das fitas, o jornal, porque não nos é mostrado que Armando morre na tela. Nos é mostrado como uma notícia de jornal, como algo banal. Corpo de universitário perseguido por corrupção, sendo que o corrupto era o empresário, picareta, é encontrado morto. E é isso. É um corpo. É uma memória que vai ser apagada. E quantas outras, mesmo sendo uma história de ficção, quantas outras histórias da ditadura, vidas, corpos, pessoas, foram esquecidos e nunca vão ser lembrados. Isso é proposital. Como eu falei, o esquecimento da memória política, da memória histórica, é algo proposital. Você não lembrar dessas figuras, você não saber dessas figuras. Porque se ninguém sabe, não aconteceu, né? Então, é muito interessante esse trabalho da Flávia, que é de analisar esses registros. E é por isso que o filme, de primeira vista, ele é tão confuso. Ele não é linear. Porque é a perspectiva dela fazendo o trabalho de historiador. Você vê um vestígio aqui, você vê um vestígio ali, cheio de lacunas de memória, porque não tem toda a história de Armando durante 2 horas e 40 de filme. E nem nas fitas, né? Não tem a fita. Aqui é o nascimento dele, aí ele viveu, aí aqui é a adolescência, adulto, aí ele morreu. Não, gente, tem vestígios, né? E aí o historiador, ele escolhe o que seria relevante ou não para contar essa história. Não é sobre esquecer detalhes, não é sobre esquecer, mas é sobre eu quero contar sobre como aconteceu essa repressão do Armando. Então, vamos selecionar os documentos que seriam relevantes para a gente analisar esse esquecimento e essa repressão do Armando. Então, é isso que acontece com o trabalho do historiador. Então, é por isso que o filme não é linear. Por isso que ele tem tantas lacunas. Porque é isso que a gente tem. São essas as fontes que a gente tem. Tem muita gente que a gente estuda que a gente não sabe nem quando nasceu. Um exemplo é a Luísa Marim, né, que é a mãe do Luiz Gama. A gente não sabe quando ela nasceu. A gente sabe muito pouquinho da história dela. O pouco que a gente sabe sobre ela é o que o próprio filho escreveu sobre ela. Então é isso, gente. São pessoas que a gente não tem apagadas da história por detalhes, por pequenos detalhes. Então, voltando para a repressão, a perna, né? A perna era de um homem, dá a entender que era um estudante que aparece no jornal, vários desaparecidos, não falam desaparecidos por quê, né? Obviamente, os jornalistas até tentam burlar um pouco esse sistema e falam que tiveram 91 mortos no carnaval, contando, né? Mortes registradas. Se são 91 mortes, imagina quantos desaparecidos que não foram dados como mortos, mas sabemos que, né? Desaparecido era praticamente ou estava no processo de tortura ou estavam mortos já debaixo da água.
Então, tudo isso são pistas, né? Muita gente falou, nossa, durante a primeira hora de filme não acontece nada. Gente, olha, tudo que a gente já falou, isso foi praticamente na primeira hora de filme. Então, tudo é dito, são pistas. A gente tem que também fazer esse trabalho de historiador, de investigar o filme, de analisar o filme. Então, ele é um filme meio desconfortável de assistir, não por questões de cena de violência em si. Tem cena de violência? Pra caramba. Tem pra caramba. Tudo que não teve de cena explícita em Ainda Estou Aqui tem Agente Secreto. Porque são 2 filmes falando de 2 tipos diferentes de memória, né? Enquanto Ainda Estou Aqui, ele traz um militante mesmo, né? O Rubens Paiva, que era um homem já conhecido, né? Era um homem já conhecido. A gente traz a história do Armando, que mesmo sendo uma história fictícia, traz sobre um cara comum, um cara que tinha uma vida comum, que tinha uma família comum, não era pobre, não era rico, não tinha nada de grandioso nele, não era um agente secreto, o filme não é sobre isso, era só um cara que teve que se ver perseguido. Então, essas lacunas de memória são muito importantes para a gente entender o filme. Não é que o roteiro peca nessas lacunas, é porque ele é proposital. Beleza, galera. E agora a questão da perna. Vamos nos aprofundar sobre essa questão dos corpos, né? O delegado é mostrado fazendo bastante esse serviço, né? Dele levando os corpos no porta-malas, dando tiro, jogando no mar. Então, quando veio à tona essa perna, ela dá a entender 2 coisas. O literal, né, que vira uma perna na barriga do tubarão. E o simbólico, que a gente conseguiu analisar fragmentos do que ocorreu, que é justamente o que traz o filme. A gente tem um fragmento da memória dessa pessoa, né, que seria só um pedaço, a perna. Então, gente, quando a gente não tem, quando o povo não tem exatamente como desvendar o que aconteceu, aí que entra a questão do imaginário coletivo. E o imaginário coletivo de Recife, como que eles lidaram com essa tal da perna? A lenda da perna cabeluda, né, que é aquela cena do filme super trash, que eu ri pra caramba, que eu falei, cara, que é isso? E aí depois eu pesquisei o que era essa lenda. Essa lenda, ela surgiu na década de 70 mesmo, e era uma perna autônoma, né, decepada, que andava sozinha, dando rasteira e chute nos outros. E aí os jornalistas aproveitaram essa lenda para usar um duplo sentido, para usar como se fosse um código nos jornais. Como, por exemplo, a perna, foi vista a perna cabeluda, né, a perna chutando um estudante de sei lá quantos anos, tal. E isso era o quê? Era um código para violência, né? Foi visto policiais, ou foi visto um jovem apanhando, né? Geralmente eram pessoas, geralmente não, né? Eram sempre pessoas marginalizadas, ou pessoas contra o governo. Muitos homossexuais eram atacados pela tal da perna. Então, mesmo quando a gente tem lacunas de memória, o imaginário coletivo, ele fazia algo para conseguir preencher essa lacuna, né? Então, quando a perna sumiu do IML, né, que foi na verdade, uma maracutaia do delegado e dos seus capachos, né, que eles pegaram a perna para jogar de novo no mar, para a perna ir para o saco, né? Porque aí ia ter esse esquecimento, ia ser só um negócio que ninguém mais ia lembrar. E aí, quando ela sumiu do IML, falaram, olha só, a perna cabeluda roubou a perna. Então, isso é tudo um código. E isso é muito bacana da gente ver, porque junta a cultura de Recife com o imaginário coletivo e com a repressão. Então, tá tudo conectado. É muito interessante. E aí, a gente vê também que o Armando, ele foi jurado de morte por esse tal empresário, né? Ele foi jurado de morte e 2 matadores estavam indo para matar ele, né? Porque tal da queima de arquivos, né? Assim como aconteceu com tantas pessoas, assim como aconteceu, quase certeza, com a Fátima, né? Esposa do Armando.
se você vai desrespeitar um figurão, você vai ser encontrado morto. Foi isso que aconteceu com o Armando. A gente não sabe quem matou ele. A gente não sabe quando especificamente ele foi morto, porque corta essa cena. A gente só vê isso por conta de uma notícia do jornal. Então, toda aquela história que a gente acompanhou por 2 horas e tanto, ela se perde. E é isso que acontece justamente com o filho do Armando no final do filme. Ele não sabe nada do pai. Ele não sabe da história do pai. Ele não sabe das lutas do pai. Muito menos da mãe. Ele nem menciona a mãe, na verdade. Outra coisa interessante do Armando, o Armando queria ter pelo menos um documento da mãe dele. Porque ele não tinha nada da mãe. Ele sabia o nome da mãe, sabia um pouquinho da história, né, que ela teve ele muito nova. E era isso. Ele não tinha um documento sequer. E agora, a mãe dele, ele nunca achou o documento, o que mostra justamente esse esquecimento. O que aconteceu com a mãe? Como que foi essa vida dessa mãe? A gente nunca vai saber. Porque isso caiu no esquecimento. Então, a memória, mais do que um filme sobre memória, é um filme sobre esquecimento. Então, o filho do Armando, ele não lembra do pai, não lembra da mãe. E ele, sinceramente, não demonstra ter muito interesse por essa situação toda que ocorreu, não porque ele é um ser apolítico, mas muito porque parece que ele tem um certo trauma com isso. E como tudo que um dia foi destruído, e são só fragmentos do que um dia foi, né? Como a gente vê, como ele fala que ele viu o filme Tubarão, que ele era doido para ver o filme. Tubarão e perna são 2 coisas que aparecem bastante no filme. Mas se a gente falar tudo sobre o filme, vai ter muito tempo esse vídeo, então, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parte 2, parte 3, por aí vai. E aí ele diz que a primeira vez que ele viu o filme do Tubarão foi no cinema, que hoje em dia era um hospital, que era onde ele trabalhava. Então, o cinema acabou, o Armando morreu, a Fátima morreu, não tem arquivos direito, não tem praticamente nada. A gente só vai ter essa memória coletiva resgatada em 2012. Olha quanto tempo que rolou, né, para gente ter a Comissão Nacional da Verdade, que foi quando a gente conseguiu, por exemplo, o atestado de óbito do Rubens Paiva. Mas mesmo assim, mesmo com essa Comissão Nacional da Verdade, a gente tem muita gente que nunca vamos saber onde estava. O próprio Rubens Paiva, de novo trazendo um exemplo, a gente nunca vai saber onde está o corpo dele. Onde estava, né? Que agora já era. Onde estava o corpo dele. Porque foi uma comissão muito tardia, né? Demorou muito tempo para a gente ter essas respostas. Então, ao mesmo tempo que a gente teve o atestado de óbito de muitas pessoas, muita gente caiu no esquecimento, muita gente, a gente nunca vai saber que fim levou, onde que o corpo foi parar, o que aconteceu com essas pessoas. Então, esse é um filme de resgate à memória. É um filme da gente lembrar da nossa memória coletiva como sociedade. A gente lembrar o que foi a ditadura e como muitas pessoas vão cair no esquecimento, mas a gente não pode deixar a memória coletiva da ditadura cair no esquecimento. E a função do historiador de sempre pesquisar, de sempre ir atrás de fontes para a gente trazer esse estudo histórico acerca desse período, para evitar justamente os negacionismos de que a ditadura nunca existiu, de que não era assim. Então, é um filme de resgate à memória. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você assistiu o filme, por favor, me fala o que vocês acharam. Se vocês trouxeram agora uma análise um pouco mais complexa. Eu sei que ele é um filme meio confuso e tal, mas a segunda vez que você assiste ele fica bem melhor. É igual cachaça, a primeira vez é horrível, mas depois vai melhorando. O filme é assim, não é que ele é horrível, mas ele é bem confuso, eu confesso. Eu fiquei 1 hora assim, e aí depois eu fui entendendo, assisti a segunda vez ontem,
E aí eu comecei a pegar muito mais coisa. Então ele é um filme para ser estudado, ele é um filme para ser digerido, para ser desmembrado, ironicamente. Então, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aí o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam da análise. E se vocês quiserem saber mais sobre memória, história e ditadura, confere no link da bio ao nosso curso Humanizando, que é um curso que mais do que passar no vestibular, que você com certeza vai passar, é um curso também para a gente pegar esse senso crítico, né? Essa análise crítica como cidadãos, né? Como cidadãos brasileiros e sempre valorizando muito o nosso cinema nacional. Falou, galera!